Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o relato do parto, né? Porque pra quem não sabe, o Davi nasceu. E eu não tô conseguindo postar vídeo por causa disso, né? Que eu ainda não me acostumei com a rotina. Mas agora tá ficando um pouco melhor, já vai fazer 20 dias que ele nasceu. Tô começando a me acostumar. Agora eu deixei ele ali com a minha mãe pra me gravar esse vídeo. E eu vou tentar voltar a postar vídeo toda segunda e quinta, né? Então, se vocês querem saber, continuem aí, não esquecem de deixar seu like. Então, gente, foi dia 5, se eu não me engano, de abril agora, né? O meu tampão saiu, daí eu fui e não fui no médico nada, porque eu pesquisei e falou que era normal, que não significava que estava entrando em trabalho de parto, né? Daí eu fui e fiquei tranquila, falei, se eu começar a sentir dor, daí eu vou pro hospital, né? Daí passou, né, 2 dias, daí eu gravei o vídeo pra vocês e eu tava sentindo contração. Só que tava aquela contração fraca, não era nada, tipo, de uma dor insuportável, nada. Era só que tava ritmada, sabe? Tava de 5 em 5 minutos, só que não era tão forte. Aí eu baixei um aplicativo que eu vi que uma youtuber indicou, o nome é Contrações, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Daí lá você vai marcando conforme você tem contração e eles falam se chegou a hora de você ir pro hospital ou se é só uma contração de treinamento. Daí no começo tava dando que era contração de treinamento, daí eu fiquei tranquila, né? Depois daí isso foi no dia 7. Daí depois chegou meia-noite, né? Virou o dia 8. Daí eu o aplicativo começou a falar que era pra mim ir pro hospital. Daí eu falei, não, ainda não vou, porque eu não tô com tanta dor, né? Eu só senti uma dor nas costas, mas nada demais. Daí eu fui, fiquei esperando. Aí foi umas 3 horas da manhã, mais ou menos, e o aplicativo mandando eu ir pro hospital. Daí eu fui e comecei a conversar com a minha cunhada. Minha cunhada falou que se piorasse era pra me chamar minha mãe, né? Pra quem não sabe, minha mãe é minha vizinha. Daí eu falei, vou esperar mais um pouco, até porque 3 horas da manhã eu nem tô com tanta dor, vou esperar. Daí fiquei ali, tava aquela contração, tipo, vinha, daí eu ficava respirando fundo, mas ainda, como falam, né, que a dor do parto é insuportável, eu falei, isso não é nada do que tá por vir, né? Daí eu fiquei esperando, quando foi umas 4 horas da manhã eu fui chamar minha mãe, daí ela não escutava. Daí eu pulei a janela da casa dela pra chamar ela e expliquei pra ela o que tava acontecendo. Daí ela falou, vamos esperar amanhecer, porque daí a gente vai, né, pro hospital, porque aqui em Porangaba, quem conhece sabe, chegar lá de madrugada os médicos estão dormindo. Daí começou a dar um pouquinho mais forte, minha mãe falou, então agora vamos, era umas 5 horas da manhã. Daí eu fui, chegou lá eu expliquei, né, que tava com contração de 5 em 5 minutos. E o médico realmente estava dormindo, tive que esperar ele levantar lá na vontade dele. Daí veio me examinar. Daí ele foi e colocou um relógio e falou, vamos ver se tá de 5 em 5 minutos mesmo. Daí passou de 5 minutos e não vinha a contração. Já fui ficando com vergonha, né, porque em casa tava dando de 5 em 5 minutos. Daí ele falou, já deu 6 minutos e nada. E eu lá deitada, sem saber o que falava, né? Mas fiquei lá, daí logo deu a contração e eu tava com aquele negócio lá que põe as pernas, sabe? Pra fazer o toque. Daí eu senti que tava escorrendo alguma coisa. Daí eu fui e falei pra ele, eu acho que tá escorrendo alguma coisa. Daí ele foi, olhou lá, daí ele falou, sua bolsa rompeu. Só que até então tava dor fraca. Daí ele foi e fez o toque e eu tava com 5 dedos de dilatação. Daí, pra quem também mora aqui em Porangaba sabe que a gente vai pra Unesp, né? Que é uma cidade vizinha lá em Botucatu. Aí ele foi e me explicou, como se eu não soubesse, né? Que eu ia ter que ir pra lá, porque aqui não tinha suporte, né? Pra fazer um parto e tal. Daí eu falei que tava bom. Daí fui, tive que esperar trocar de médico 6 horas da manhã, porque daí ele ia me acompanhar. Daí fomos, daí a ambulância chegou, daí eu fui, né, pra Botucatu. E nesse caminho, daí começou a piorar. Daí eu fui daqui até lá. Não tava ao ponto de gritar de dor, mas tava muito forte. Chegando lá, daí fui, fiz o toque de novo, tava com 5 dedos ainda.
Daí, daqui até lá acho que é 1h30, 1h e pouco, eu não sei muito bem. Aí eu fiquei numa salinha lá, porque parece que não tinha vaga, uma coisa, estavam tentando achar vaga pra mim. Daí me colocaram numa sala lá, eu pensei que era normal, né, mas depois que eu fui saber que eu tava numa sala que não tinha nada a ver, que eu não tava na parte da maternidade porque não tinha vaga. Só que daí foi a hora que eu comecei a gritar de dor, gritar, e quem tava comigo era meu marido, né, daí ele ficou sentado do lado, eu fiquei lá na maca e gritando de dor. Daí vieram perguntar se eu queria comer, daí eu falei que nem conseguia, né, daí a moça falou, come um mamão só. Daí eu fui e comi um mamão. Eu nem gostava de mamão, mas eu comi. Daí eu fiquei lá gritando, gritando. E sozinha no quarto, só eu e meu marido. Daí uma hora que eu não tava aguentando mais, tinha uma campainha assim, que puxava uma cordinha. Daí eu fui, puxei essa cordinha e falei que eu não tava aguentando mais. Daí ela foi e falou, a gente vai ver se consegue uma vaga pra você. Daí que eu fui descobrir que eu nem tava na parte da maternidade, porque não tinha vaga. Daí me colocaram numa cadeira de roda lá, me levaram. Quando chegou, assim, tinha um monte de quarto. Quando chegou, falou assim, ai, já colocaram o outro na vaga dela, não tem mais vaga. Daí a enfermeira que tava empurrando a cadeira de roda, né, falou, nossa, como vocês deixam ela nessa situação? Porque eu tava gritando já de dor. Daí eu fui e comecei a chorar, daí porque começou a me dar um nervoso, daí eu não sabia se eu chorava de dor, se eu chorava de medo, misturou tudo junto. Eu sei que daí eles me viram daquele jeito, me levaram direto pra sala de parto mesmo. Porque no caso eu ia pra um quarto primeiro, pra depois eles me internarem, né? Mas daí já me levaram direto pra sala de parto, daí me colocaram debaixo do chuveiro. E daí foi um alívio, porque minhas costas estavam latejando. E eu não sei se eu cheguei a sentir a dor mesmo que quem tem um parto normal sente, porque o meu acabou sendo cesárea. Mas eu sei que tava doendo demais, eu tava gritando, gritando. Daí eu fiquei lá no chuveiro um tempo, a moça foi e pediu pra... Eu não sei o nome daquilo, que põe uns negócios assim pra escutar o coração do bebê. Daí deitei na maca e eu não conseguia parar quieta de dor e eu pensando, ai, que essa moça tá vendo isso agora, não precisa, tô com dor. Mas mal sabia eu que isso que ia salvar, né, o meu bebê e o parto, no caso. Daí ela foi, tem que ficar 20 minutos fazendo esse negócio e eu me contorcendo lá na cama de dor. Daí ela foi e logo veio uma médica daí que falou assim, olha, Bianca, cada contração que você tem, o seu bebê sente junto, ele tá, cada vez que a contração vem, o batimento dele tá caindo e a gente vai fazer uma cesárea em você. E eu não tinha medo da cesárea, só que como ela veio com isso, daí foi me dando um nervoso, eu fui querendo começar a chorar. Daí ela foi e falou, não, mas fica tranquila que ele tá bem, a gente vai fazer cesárea pra não piorar, pra não acontecer nada com ele. Daí eu falei que tava bom, só que eu fiquei nervosa, né? Porque também falam muita coisa da cesárea, né? Então eu também fiquei um pouco com medo. Daí me levaram pra uma sala lá, que era do parto, daí, né? Da cesárea. Daí, aí eu fiz o toque também, eu tava com 5 dedos ainda, daí ela me explicou, falou assim, desde da hora que você chegou até agora você não dilatou, se a gente for ficar esperando, for induzir, não vai dar tempo por causa que o batimento do bebê tava caindo, né? Daí eu falei que tava bom, que eu aceitava a cesárea, daí por isso que foi pra cesárea. E eu cheguei lá às 7 horas da manhã, isso aconteceu, era 11h30. Não, era 11 horas, né? 11h30 ele nasceu. Daí 11 horas que aconteceu tudo isso. Daí no caso eu fiquei 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas lá no quarto gritando de dor. E tipo, eu não sei se isso é normal, mas lá na Unesp tem pessoas que ficam 24 horas sofrendo, então eu ainda sofri pouco perto de outras pessoas, né? Então, por isso que eu não sei se eu senti mesmo a dor igual quem tem normal, ou se eu só senti um pouquinho ainda, que já foi horrível. Daí eu fui, daí ela foi aplicar a injeção lá, né, pra... Ai, como que é o nome? Anestesia. Daí eu fiquei um pouco com medo, porque todo mundo falava também dessa anestesia, né? Só que a gente foi tranquilo, só que na hora que ela tava aplicando veio a contração, daí eu avisei ela, ela parou,
Daí eu fiquei lá gritando um pouco com dor e logo passou, daí ela aplicou. Daí, aí as contrações tava vindo, quando eu cheguei tava de 5 em 5 minutos, mas depois que eu fiquei todo esse tempo lá, já tava vindo de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos. Tinha hora que nem dava 1 minuto, já tava vindo de novo. Não dava tempo de respirar, já tava com dor de novo, tava horrível, horrível. Daí eu fui, daí tomei anestesia, né, daí ela já me deitou lá, daí eu já não vi mais nada porque tá um paro, né, tem uma cortina assim. Daí o Pablo ficou aqui do meu lado, ele também não viu do lado de lá, ficou só aqui. Daí eu só sei que tiraram, né, a moça falou nasceu, só que ele não chorava. Daí foi, perguntou pro Pablo se queria tirar foto, daí a gente nem pensou em foto, né, porque ele não tava chorando. Daí já foram e levaram pra outra sala lá pra fazer o negócio deles lá, né, só que o Pablo foi junto e eu não vi ele até esse momento. Daí foi me dando um sono, me dando um sono, eu fui dormir fazendo a cesárea. Daí eu só escutei a enfermeira me balançando assim e mostrando a foto dele pra mim. Daí eu comecei a chorar. Daí eu só lembro disso, que eu tava morrendo de sono, eu já queria dormir de novo. E daí ela falou pra mim ficar tranquila, que ele tava tudo bem e que a hora que eu fosse pro quarto já iam levar ele pra mim. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fiquei lá esperando, né, terminar. E enquanto isso eu fiquei dormindo. E aí eu falei do mamão porque falam que não pode comer nada, né? E eu comi o mamão, então não sei se acontecia alguma coisa que não aconteceu, graças a Deus. Daí eu fui pro quarto, daí eles terminaram, né, lá tudo, e me levaram pra um quarto também que não era próprio. Me jogaram num quartinho lá, junto com uma outra mãe, porque não tinha vaga pra gente. Daí, só que a única coisa que fizeram por caso foi isso, mas de resto eles me trataram super bem. Mas então, daí me levaram pra esse quartinho e falaram que ia ter que esperar ter uma vaga. Daí eu fiquei lá, trouxeram almoço pra gente, pra mim e pro Pablo, a gente almoçou. Daí o Davi já tava comigo e estava com a roupa da saída da maternidade que o Pablo que escolheu e ele pensou que era aquela roupa que era pra pôr. Daí eu falei, tá bom. Depois pra sair a gente põe qualquer roupa mesmo, né? Daí logo conseguiram vaga pra mim no quarto, daí eu fui. Daí tinha mais 3 mães lá. No caso, elas não tinham ganhado ainda. Só tava no quarto, que no caso era pra mim ter ficado lá também antes, né? Mas não tinha vaga. Daí logo foi uma mãe ganhar, depois foi a outra. E no outro dia foi a outra. Daí a gente fez amizade. Aí eu não tenho o que reclamar de lá. Teve esse pouco caso, né, de não ter vaga, mas fora isso, me trataram super bem, os médicos muito bons. E as pessoas também que eu conheci lá no quarto, a gente se deu muito bem, sabe? A gente conversava. Eu acho que eu fiquei... daí precisava ficar 48 horas pra ter alta. E isso a gente não vê a hora, porque aquela maca dói as costas. A minha mãe, daí o Pablo trocou com a minha mãe, né? Daí ela foi ficar comigo. Daí minha mãe não aguentava mais aquela cadeira que doía as costas dela também. Daí a gente não via a hora de ir embora. Quando veio, deu alta pra moça do meu lado e pra mim não. Daí eu comecei a chorar. Porque eu queria ir embora e eles não me deram satisfação do porquê que não me deram alta, né? Sendo que eu ganhei primeiro do que ela. Daí logo a minha mãe foi atrás do médico, daí falou que achava que o Davi tava com um amarelão. Que ia precisar tomar aquela luz lá. Daí eu fiquei mais nervosa ainda, porque tem gente que fica uma semana, não sei se é verdade. Daí eu não aguentava mais ficar naquele lugar. Daí eu fui, chorei. Daí logo me contentei, né, que eu ia ter que ficar lá mesmo. E eu não tinha levado shampoo e condicionador, não tinha levado gilete, não tinha levado pinça. E daí eu falei, como que eu vou ficar uma semana aqui desse jeito, né? O condicionador e shampoo eu ia levar, mas como foi bem no dia que eu montei a bolsa, acabei esquecendo. E a pinça e a gilete eu achei que não ia ser preciso, mas ia ser sim. Daí foi me dando nervoso, daí a Camila, uma que ganhou lá comigo, ela falou, se você quiser o shampoo eu te empresto e tal. Daí eu entrei tomar banho, lavei meu cabelo, falei, agora tá bom, eu aguento mais uns dias, né? Só que aí chegou de noite, vieram fazer o exame daí no Davi do amarelão e falou que não ia precisar, graças a Deus. Daí ele foi... daí ele teve alta, né?
Daí a gente ia pedir ambulância pra ir embora, só que daí não tinha também. Falei, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Daí meu marido foi buscar a gente e daí a gente veio embora no mesmo dia, no caso dia 10. E era bem aniversário da minha mãe ainda, ela passou o dia inteiro lá no hospital. Mas foi isso, gente, não tenho nada do que reclamar. E a cesárea também foi super de boa. Todo mundo falava mal, né? Muita gente fala mal, mas ela realmente salva vidas. E quanto à recuperação, que falam, ai, mas a recuperação é horrível. No meu caso, não foi nada de horrível, eu consegui fazer tudo. No mesmo dia levantei, fiz as coisas. Se falar que não dói, tô mentindo, mas as meninas que tiveram normal lá do quarto também estavam sentindo dor, né? Porque tomaram ponto e tal. Então acredito que seja basicamente a mesma coisa, a não ser quem não toma ponto deve ser um pouquinho melhor. Mas em caso de salvar a vida do bebê e ficar com medo da recuperação, eu acho bobagem. Porque realmente dá pra fazer tudo. Agora já tá cicatrizando, já tá tudo certo. Até porque já vai fazer 20 dias, né? Hoje é dia 26, dia 28 faz 20 dias. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou minha barriga. Eu engordei 12 quilos no total. Eu tinha engordado 13, mas depois emagreci 1 quilo. E eu já emagreci 10 quilos. Falta 2 pra mim voltar no meu peso. Mas eu ainda queria emagrecer mais, né? Porque eu já era um pouquinho gordinha, então eu queria emagrecer mais um pouco. Olha, gente, ficou assim, né? Essa marca, ela ficou escura porque é normal. Meu umbigo ficou assim, né? Porque ficou flácida, né? Um pouco. Ó. Ainda ficou uma pancinha aqui pra voltar ao normal. Mas por enquanto tá assim. E essa linha eu sei que vai sumir com o tempo, né? E meu umbigo eu preciso emagrecer pra ele ficar um pouquinho mais bonito. Mas fora isso, tá assim. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. E eu queria bater 1.300, né? Eu bati sem postar vídeo, então eu tô muito feliz porque tá aumentando mesmo. Eu ter ficado esses 20 dias sem postar vídeo, aumentou os inscritos, então isso que me motiva mais de trazer, né, conteúdo pra vocês. E agora eu pretendo trazer com o Davi, né, mostrar ele pra vocês conhecerem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!